Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 6 de dezembro e eu tô gravando esse vídeo aqui para responder e esclarecer as dúvidas, porque tem muita dúvida e a gente precisa clarear as dúvidas e depois tirar cada um a sua própria conclusão. Nesse vídeo eu vou falar mais uma vez sobre o pré-tribulacionismo e as incoerências do pós-tribulacionismo. Tá gerando calor nesse tipo de mensagem. Eu quero trazer para os irmãos somente alguns dos textos bíblicos e de algumas interpretações para que os irmãos entendam por que o canal, os últimos dias antes do fim, acreditam no arrebatamento antes da grande tribulação. Amém? Então nós vamos falar muito de Bíblia e basicamente tem um irmãozinho que ele deixou algumas perguntas e ele citou aqui, por exemplo, o livro de João, capítulo 6, 39 a 54, que fala da ressurreição dos mortos, de galardões, tá? Ele pergunta como é que vai ter essa segunda chance, né? Se vai ser tudo tão iminente. Ele mostra também Apocalipse, capítulo 11, a última trombeta e o juízo, né? E o juízo final, mas a entrega dos galardões não é mas a entrega dos galardões não é nos 7 anos da grande tribulação, onde na Bíblia fala do arrebatamento secreto, porque diz que não encontrou na Bíblia nenhum texto que fala do arrebatamento secreto. Fala do dia do Senhor, Jesus vindo com seus santos. Ok, eu quero começar, e é um estudo, porque como é um assunto que a gente que acredita na pré-tribulação, tá? A gente que acredita que a noiva vai ser resgatada, a gente tem visto, adquirido essa certeza, esse raciocínio, com a leitura de muita coisa, meus irmãos. A gente está lendo muito a Bíblia, claro. Não quero que os irmãos que acreditam, né, no pós-tribulacionismo pensem, então nós não lemos Bíblia, então é isso que a Ana Paula quer dizer? Absolutamente não. Mas olha só, meu querido, minha querida, vamos ler devagar e que o Espírito Santo de Deus possa trazer para todos nós entendimento, porque se depois de tudo isso que nós lermos aqui nesse vídeo ficar claro no pós-tribulacionismo, eu vou ser a primeira aqui da fila dos irmãos do canal os últimos dias antes do fim que acreditam no pré-tribulacionismo a levantar a mão e falar, não, então eu estava errada. Amém? Olha só, o irmão deixou o texto de João, capítulo 6, do versículo 39 até o 54. Então eu vou lá. Eu vou folhear devagarzinho, porque como é muita referência bíblica e eu não sei se eu vou dar conta de ler tudo, tá? Porque realmente é muita coisa, mas quanto mais eu puder ler e quanto mais a gente puder refletir, nós vamos fazer, amém? João 6, 39 a 54, então vamos lá, João 6, 39, deixa eu encontrar aqui até o capítulo 54, ok, achei, eu vou pegar direto o 39, não vou voltar no texto inteiro não, eu vou tentar ser bem objetiva nesse vídeo aqui. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Aqui é Jesus falando que a vontade de quem o enviou. E quem enviou Jesus? Deus Pai. É esta. Que nenhum eu perca de todos os que me deu. A Bíblia fala que Deus Pai, ele deu os filhos, né, dele para Jesus. Seria a noiva de Cristo. Jesus declara, de modo nenhum lançarei fora aqueles que o Pai me deu. E é isso que ele está falando aqui, tá? E ele fala que a vontade, então, de quem me enviou é essa, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Aí vem a murmuração dos judeus. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz desci do céu? Porque Jesus trabalhava ali na cidadezinha, era como uma pessoa que você convive no bairro. Então, eles estão falando, agora esse aqui que do nada começa a falar que ele é o filho de Deus? Respondeu-lhes então Jesus, não murmureis entre vós.
Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do meu Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Então, nós estamos vendo aqui Jesus falando do processo da vida dos santos. Eles ouvem falar do Senhor Jesus, e eles vêm até Jesus, e a promessa para todo ser humano que morre em Cristo é a ressurreição. Amém? Então a Bíblia fala de uma ressurreição, a ressurreição dos santos. A Bíblia fala, né? Beato, bendito, felizardo, aquele que não participa da segunda morte. Então a Bíblia fala de duas mortes. A morte física, própria e dita, e a morte eterna. Amém? Eu não vou entrar muito no discurso de morte, porque se você ler a Bíblia, você vai ver vários casos de milagres de ressurreição. Um exemplo é a filha de Lázaro, né? E o próprio tal do Lázaro, é o amigo de Jesus, ressuscitou também. Então você vê que é um assunto delicado falar de ressurreição na Bíblia. Porque a Bíblia também fala, ao homem é ordenado morrer uma só vez e depois disso o juízo. Então aqui a gente já começa a chegar num ponto que a gente precisa destrinchar bem esse entendimento. Então eu, Ana Paula, baseada nesses discursos de ressurreição, entendo que quando Deus fala da primeira ressurreição e da segunda, ele está falando da ressurreição definitiva. Porque Lázaro, amigo de Jesus, ele morreu. Tinha 4 dias, o corpo estava fedendo, já estava em putrefação. Jesus aparece, abre o túmulo e manda Lázaro sair. Ele ainda estava todo enrolado, igual uma múmia. E Lázaro sai, eles tiram as ataduras dele e ele está vivo. Mas não existe um registro na Bíblia falando que Lázaro foi arrebatado depois disso, que ele subiu aos céus como Enoque. Não existe um registro na Bíblia, claro, falando também que ele foi morto, mas tem um texto bíblico que fala que tinha um grupo de judeus tentando matar a Lázaro. Quer dizer, ele morreu a primeira vez de enfermidade, depois mais lá na frente você vê um texto falando que tinha uma conspiração para tentar matá-lo, mas não fala que matou, que não matou. A Bíblia encerra o assunto de Lázaro. Eu falei filha de Lázaro, não, é filha de Jairo. Essa menina também estava muito doente, ela morre, Jesus vai e a ressuscita. Tem a sogra, não sei, de uns apóstolos também, que parece que foi ressuscitada. E você vai vendo várias histórias, inclusive a Bíblia conta que quando Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, junto dele ressuscitaram vários mortos. E eles andavam pela cidade, mas a Bíblia não dá nenhuma mais explicação do que aconteceu depois com aquela turma que ressuscitou com Cristo. Se ele, quando subiu aos céus, levou eles também como primícias para Deus, não fala nada. Isso é um mistério que eu tenho até hoje, eu nunca entendi. Mas também não fala que eles morreram, que eles voltaram a ter uma vida normal. Então, assim, a Bíblia deixa claro uma coisa, que tem exemplo de gente que morreu e ressuscitou na Bíblia. E aqui, então, quando a gente olha a nível da visão pós-tribulacionista, a gente foca nessa palavra, os santos vão ressuscitar no último dia. Mas então começam algumas situações. A primeira dela, eu queria ir com os irmãos, amém? Lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18. Vamos lá, vou devagarzinho para não me embrulhar. 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18. Vamos ler lá o que o apóstolo Paulo falou ao povo de Tessalônica. Amados irmãos, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Opa!
Estão falando aqui de ressurreição dos santos. E está falando que aqueles que estão vivos, de modo nenhum, precederiam os que dormem. Quer dizer, quem está vivo não vai à presença de Cristo antes, na frente ou primeiro daqueles que morreram em Cristo. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoado a trombeta de Deus. E aqui ele não fala nem última, nem primeira, nem sétima, nem terça trombeta. Ele fala ressoada a trombeta de Deus. Amém? Então essa trombeta é uma trombeta que não existe aqui uma especificação. Qual trombeta é essa? Não adianta eu, Ana Paula, querer colocar no texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que essa trombeta é a primeira, a segunda, a terceira, a última. Aqui simplesmente fala a trombeta de Deus. Descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Olha só, fala claramente, seremos arrebatados. A palavra está aqui em todas as traduções possíveis. Você vai encontrar a palavra arrebatado. Então, aonde a Bíblia fala do arrebatamento secreto, aqui está falando simplesmente como que vai ser o processo. Primeiro, aqueles que morreram em Cristo, e que a Bíblia nem fala que morreram, fala que dormiram em Cristo, ressuscitarão. Depois nós, os que estivermos vivos, amém? Seremos arrebatados juntamente com eles. Aí fala o detalhe que eu colocaria até quase que entre parênteses, entre as nuvens. Aqui nós estamos vendo o seguinte fenômeno. Você está vendo o povo subindo. Você vê o povo subindo, e aqui fala juntamente com eles entre as nuvens. Então nós vamos subir entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Amém? A Bíblia fala no livro de Apocalipse que depois dos 7 anos da grande tribulação, Jesus Cristo vem montado num cavalo branco, com um manto salpicado de sangue, e com ele uma multidão, um exército dos céus. Fala também, descreve que essa multidão são os santos. Olha só, ele vem montado num cavalo branco e ele pisa na terra. E ele vem já junto com uma multidão. Agora, para a primeira pergunta, que aqui é o contrário. Se 1 Tessalonicenses fala que vai ter um arrebatamento, e está aqui na Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Grifa, vai na sua Bíblia que você vai encontrar a palavra arrebatado e secreto, que eu continuo lendo aqui daqui a pouco. Como é que ao mesmo tempo Cristo, que vai estar esperando os santos nos ares, vai descer em cavalo branco já com uma hoste, com seu exército celestial? É possível? Tem tempo? Quer dizer, o arrebatamento é não abrir e piscar de olhos. Ao mesmo tempo, todo olho vai ver Jesus Cristo voltando. Para que ele vai esperar os santos nos ares e logo em seguida vai descer já com esses santos? Quer dizer, então vai ser tudo instantâneo? A transformação do corpo perecível em imperecível ou glorificado é instantânea. A Bíblia fala que nós vamos ser transformados num abrir e piscar de olhos. Mas a Bíblia não fala que num abrir e piscar de olhos Cristo descerá dos ares com seus santos para combater no Armagedon. Vamos continuar lendo. Depois, 1 Tessalonicenses capítulo 5, fala da vinda secreta. Tem gente falando, eu não acho na Bíblia aonde que fala de arrebatamento secreto. Continua. Então, Paulo fala da morte, da ressurreição dos santos, do arrebatamento dos que estiverem vivos, vão subir por entre as nuvens, descreve até o cenário, e fala que encontrarão com Cristo nos ares, e aqui ele continua, capítulo 5. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Espera aí, então, aqui me dá a ideia que eu sei.
Mas ele continua: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Ora, se Apocalipse fala que todo olho verá, se Apocalipse fala que antes que venha o dia, o grande e terrível dia do Senhor, quando ele vai descer dos ares, montado num cavalo branco, com uma multidão de santos, com o sopro da sua boca, ele vai destruir o anticristo, ele vai lançar a besta e o falso profeta no lago de fogo e enxofre, todo olho verá, do oriente ao ocidente, como um raio que cruza do céu ao céu. Como que aqui está falando que ele vai vir como ladrão da noite? Quer dizer, então, todo mundo vai estar distraído, vai estar casando, comendo, bebendo, se dando em casamento, de repente vai ser um raio cruzando o céu de um canto ao outro, então todo olho verá, então o povo vai se lamentar. Prestem atenção. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Se você, minha querida, se você, meu querido, ler sobre as trombetas, ler sobre os selos, ler sobre os flagelos, você vai chegar à conclusão que já do primeiro ano ao ano 3,5 da grande tribulação, são 7 anos, então até a metade da grande tribulação, não tem paz na terra, só tem aflição, só tem sofrimento, só tem flagelo, só tem destruição e morte. Depois da metade da grande tribulação para frente, o negócio ainda piora mais ainda. Aonde que a gente vai encontrar essa chamada paz e segurança? Meteoro caindo do céu. Meteoro caindo do céu. Tsunami. Terremotos terríveis. Pedras de gelo de 35 quilos. As feras do campo matando as pessoas. Demônios soltos sobre os 4 cantos do planeta. E todo tipo de loucura. Aonde que a gente pode encontrar paz na terra? E aqui Paulo fala, irmãos, relativamente aos tempos e à época, as épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. E como vem as dores de parto, aqui está para dar luz, de nenhum modo escaparão. Amados, isso nos leva para o livro de Mateus, capítulo 24, versículo 44. Vamos lá em Mateus. Mateus 24, eu vou só ler o 44. Só o 44. Vamos ver se eu consigo não ler o texto inteiro. Vou só no 44, olha só. Não, eu não consigo ler só o 44. Eu vou lá no 36. Mateus, capítulo 24, versículo 36. Mas, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até os dias em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Repentina destruição, prestem atenção. Assim também será na vinda do Filho do Homem, ou na vinda de Jesus. Então, prestem atenção, 2 estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada, outra será deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria, não deixaria que fosse arrombada sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Isso aqui, meu querido, minha querida, é arrebatamento. 2 mulheres estarão num campo, uma será levada e a outra será deixada. Presta atenção.
Na grande tribulação, quando a gente vai ver lá sobre o Armagedon, você não vai ver um sendo levado e outro sendo deixado. Você vê Jesus Cristo montado num cavalo branco com uma multidão de santos. E ele vem para salvar o remanescente de Israel. É onde se trava a guerra do Armagedon, no final dos 7 anos da grande tribulação. Detalhe, ele mata o anticristo com o sopro da sua boca. Ele manda o falso profeta e a besta para o lago de fogo e enxofre e ele aprisiona Satanás por 1000 anos. Aqui não conta que ele volta para o céu, aqui conta que ele estabelece então um reino milenar na terra. Como é que eu posso então falar, Ana, eu não vejo arrebatamento? Onde que eu vou colocar esses textos aqui? Mateus 24, 36 até o 44, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13, 18, depois capítulo 5, todo o capítulo 5, meu querido, minha querida. Agora eu anotei aqui, eu vou ver o que é que está para ser falado. Olha só, presta atenção na palavra de Deus, a palavra é clara, meus irmãos. Paulo fala em 1 Tessalonicenses, eu não tenho como sair desses textos, mas vós, irmãos, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que este dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Olha quantas vezes a Bíblia fala sobre vigilância e surpresa. Vigilância e surpresa, vigilância e surpresa. Ladrão, ladrão, ladrão. Como nos dias de Noé, como nos dias de Sodoma e Gomorra, meus amados. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem somos das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, somos todos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça do quê? Da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Meu querido, minha querida, o que é ter esperança? É quando você está atrás de uma oportunidade, é uma coisa muito especial, é uma coisa muito gloriosa, talvez é até uma coisa muito difícil, e você tem uma coisa que gera então dentro do teu interior chamado esperança. A esperança, ela caminha de mãos dadas com a fé. A esperança é uma forma de um consolo, de que você vai conseguir aquilo que você espera. Esperança, espera, você espera. Espera com fé, meu querido. Na grande tribulação, qual seria a esperança que as pessoas que estão ali e que são aquelas que ainda vão ser salvas ali vão ter? É a esperança de não perder a segunda vida. Quer dizer, elas vão morrer uma vez, mas na segunda não. E a gente vai ver isso. E aqui o apóstolo Paulo fala da necessidade da vigilância. Ana, mas você só lê 1 Tessalonicenses e 2. Presta atenção, o apóstolo Paulo, ele é o apóstolo dos gentios. Ele é o apóstolo que levou o evangelho de Cristo para os estrangeiros, os não-judeus. Prestem atenção. E se você ainda não acredita, volta lá em Mateus. Vamos tentar aqui entrar em Mateus. A parábola das 10 virgens fala de vigilância, fala do acúmulo do óleo e da lâmpada acesa. Mas aí você vai lá, vai ver também a parábola dos talentos, a parábola do servo bom e do servo mau, o grande julgamento. Você vai ver, minha querida, meu querido, a parábola da figueira, exortação à vigilância, que está também lá no livro de Marcos, capítulo 13, do versículo 28 ao 37, e também no livro de Lucas, capítulo 21, do 29 ao 36. Por que Deus fala para o povo vigiar? Se eu sei o horário, se eu sei a data, se eu sei todos os sinais, um vai se cumprir atrás do outro, para que eu vou vigiar? Eu não vigio. Por exemplo, eu vou colocar o leite no micro-ondas, ok? E eu sei que para esquentar aquele leite eu preciso simplesmente
de apertar o botão de 40 segundos a 900 watts de potência. 40 segundos, 900 watts, uma xicrinha de mais ou menos 250 ml de leite. Eu posso muito bem simplesmente encher a xicrinha, colocar no micro-ondas, fechar a porta, apertar 40 segundos, 900 watts de potência e tomar meu banho. E largar o micro-ondas funcionando, meu querido, minha querida. Porque eu sei que quando bater no relógio 40 segundos, o micro-ondas desliga automaticamente. Eu não perdi o leite, ele não ferve, ele não suja. Eu volto, pego o leitinho e tomo. Mas e se eu não tenho micro-ondas? Eu não tenho como calcular um calor gerado pelo fogo a 900 watts de potência. Então eu pego o mesmo leite, a mesma quantidade, acendo o fogo do fogão. Coloco o leite na panelinha. Eu não posso, então, ir no banheiro, ficar lá 40 segundos e voltar depois. Porque pode ser que o leite nem comece a ferver em 40 segundos. Pode ser que leve 1 minuto e meio. Mas pode ser que o leite comece a ferver de uma vez só. Pode ser que é um leite que já está mais quentinho, bate a ferver de uma vez só e entorne na panela. Então, quando eu estou cozinhando no fogão e não tenho um tempo de automatismo, que a liga e desliga tudo sozinho, eu tenho que estar ali de olho, eu tenho que estar vigiando. E aqui ele fala, nós estamos vivendo no tempo do fogo. Nós não estamos no micro-ondas da grande tribulação, nós estamos no fogo da graça. Quer dizer, eu tenho que vigiar todos os dias, porque a Bíblia fala de um dia em que aqueles que não estiverem na luz serão literalmente pegos de surpresa. A Bíblia fala que vai ser exatamente como nos dias de Noé. E se você volta lá no livro de Gênesis, que eu não vou voltar, mas se você vai lá no livro de Gênesis para ver os dias de Noé, você vai ver que o povo estava comendo, o povo estava bebendo, o povo estava se dando em casamento, o povo estava construindo, o povo estava vivendo como se nada fosse. E Noé, por 120 anos, apregou o arrependimento, clamou, arrependei-vos, arrependei-vos, vai vir um dilúvio. E o povo escarnecia de Noé, até que a arca ficou pronta. E Deus falou, Noé, entre com a sua família na arca e feche a porta. Noé fechava a porta por fora e Deus fechava. Noé fechava a porta por dentro e Deus fechava a porta por fora. Então veio o dilúvio. O povo gritava, o povo clamava, abre a porta, abre a porta. E por mais que Noé até quisesse ajudar, Deus selou a porta por fora. É a mesma coisa da parábola das 10 virgens. À meia-noite ouviu-se o clamor, eis o noivo, vinde ao seu encontro. Presta atenção, na segunda vinda de Jesus, no dia do grande dia do Senhor, é Ele que vem na terra. Ninguém vai ao encontro dele, pelo contrário, as pessoas, quando virem Jesus no grande dia do Senhor, elas vão lamentar. Mas no arrebatamento, as pessoas vão até o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18. Mateus 24, 44. Você vê o homem subindo, sendo levado, arrancado com força. Arrebatar no dicionário significa arrancado com força. Começam a ver diferenças exorbitantes. Você vê a ressurreição de uma leva, de uma categoria de santos. E então o irmão e a irmã falam, mas no Apocalipse fala da última ressurreição, Ana Paula. Como é que você explica então essa ressurreição? Como é que você então fala desse galardão, da última trombeta, do juízo? Vamos lá em Apocalipse capítulo 11, vamos tentar seguir aqui o que o irmãozinho me mandou, para eu tentar ser bem em cima do argumento do irmão. Deixa eu achar aqui, capítulo 11. Ai, a 7ª trombeta. Eu acho que é isso aqui, meus amados. É sim, ó. É, porque eu anotei aqui. Deixa eu pegar aqui. Depois da 1 Tessalonicenses 5, fala da vinda secreta. Mateus 24, 36 e 44 fala da vigilância. Apocalipse 1 a 9 até o fim. Por que eu pedi isso aqui depois? É que eu pulei o 11. Apocalipse 11, 9, fala aqui também. Vamos fazer o seguinte, Apocalipse 1,
9 até o fim. Vamos tentar chegar aqui aonde eu estou tentando vir com os irmãos. Olha só. Apocalipse capítulo 1. Vamos prestar atenção aqui mais sobre o arrebatamento. 1 até o 9. A palavra de Deus fala no livro de Apocalipse capítulo 1, versículo 9 em diante. Eu, apóstolo João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Quer dizer, ele teve uma visão e ele estava em espírito no dia do Senhor. E ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: João, o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, seria Jesus amado, com vestes talares, e cingido à altura do peito, e com cinta de ouro. É o nosso amado Senhor Jesus Cristo que escreveu, que entregou na mão do apóstolo João o livro de Apocalipse. Eu vou pular lá para o versículo 17, porque está só descrevendo a glória de Cristo aqui. Continua. Quando o vi, caí em seus pés como morto, porém ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, eu estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. João, escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, nosso amado Jesus Cristo, ele começa então a falar para João em espírito, a escrever as 7 cartas, às 7 igrejas. Eu te convido, minha amada, meu amado, leia todas essas cartas e você vai ver como que Jesus identifica os estereótipos caracteriais da igreja dos dias de hoje em cada uma dessas igrejas e em todos os tempos, nesses 2000 últimos anos. Depois a gente vai lá, porque aqui eu tô começando a ficar com medo de me perder. Apocalipse 4. Aqui eu já vou direto no Apocalipse capítulo 4, 1 e 2. Depois destas coisas, quais coisas? Das instruções que Jesus Cristo deu para as 7 igrejas. Olha só, ele dá uma instrução para o povo de Deus, para as 7 igrejas. Quem que é a igreja de Cristo? A noiva. Depois destas coisas, de todas essas instruções, eu, João, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui. Quem está subindo ou quem está descendo? Você vê aqui João subindo, João indo para o céu. Ele vê uma porta aberta, meus amados. As 5 virgens prudentes, elas passam pelo quê? Por uma porta. O arrebatamento, o que é? O encontro dos santos com Cristo nos ares. E aqui João fala que ele ouve uma voz dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Quais coisas? De tudo que ele mostrou. A carta às 7 igrejas. Quer dizer, você vê uma pregação para cada uma dessas igrejas, cada um desses caráteres. Eu vou ler só uma, só para os irmãos terem uma noção do que eu quero dizer. Eu vou ler carta à igreja em Laodiceia. Eu não peguei por propósito, eu peguei justo assim a primeira que apareceu. Olha, ao anjo da igreja em Laodiceia, João escreve: estas coisas diz o amém. O que significa o amém? O assim seja.
a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que não és nem frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Essas são as 5 virgens nécias. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes, ó Laodiceia, que tu és infeliz, sim, és miserável, pobre, cega e nua. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. A vergonha é o pecado, amados. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu, Jesus Cristo, repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zelosa e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e ir abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O que é esse cear? É o viver o evangelho. É viver o azeite, que é o Espírito Santo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha só. Jesus deu uma pregação para cada tipo de igreja. E se você ler essas 7 cartas, você vai ver as 7 cartas, as 7 igrejas, os 7 estilos caracterial de pessoas no mundo, e cada uma se encaixa em uma dessas 7 igrejas. Temos os mártires hoje. Pessoas que por amor a Cristo eles morrem. Eles não medem, eles deixam tudo por amor a Cristo. E eles estão dentro do perfil da igreja. Qual que é, meus amados? A igreja mártir aqui. A igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna. Olha só, o anjo da igreja de Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Olha a mensagem de consolo que Deus dá para quem vai morrer. Morrer torturado, queimado, perseguido, atentado, seja como for. Olha a mensagem que ele dá para quem vai morrer, para quem vai sofrer, para quem vai passar por tribulações terríveis, os mártires. Olha só. Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Ana Paula, o que é essa segunda morte? Apocalipse 11, B, peraí, deixa eu achar aqui que eu quero ler 2:11b, Apocalipse 20, 14, vamos lá, Apocalipse 20, 14, fala da segunda morte. Olha só, meus amados, é assim que quem é pré-tribulacionista estuda a Bíblia. 20, 14, deixa eu encontrar aqui, olha só, achei, ó. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. Qual é? O lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este também foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, Ana Paula, a morte, primeira, segunda, ressurreição, vai lá, vai cá, qual que é? Eu, Ana Paula, acredito claramente que esta ressurreição, essa primeira ressurreição para sempre, vai ser a ressurreição definitiva. Os santos do arrebatamento, eles vão ressuscitar na época do arrebatamento. Mas vamos continuar, que eu não quero atropelar aqui não. Você vai ver Apocalipse capítulo 5. Eu puxei aqui Apocalipse capítulo 5. Eu espero que eu consiga ser
harmoniosa nesta palavra, que eu não me embrulhe. Cadê aqui? Apocalipse capítulo 5, cadê? Ok, a visão do livro selado com 7 selos e a do cordeiro. Vamos ler o Apocalipse capítulo 5. Eu coloquei aqui só o versículo 6, mas sabe, eu gosto de ler tudo. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. João estava no céu, foi arrebatado, subiu totalmente, e ele vê esse livro selado com 7 selos na mão daquele que estava sentado. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu, João, chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres. No livro de Apocalipse, chifre significa reinos, ok? E a gente leu lá em Apocalipse capítulo 1 ou 2? Capítulo 1, né? Até o 9, até o fim, que fala lá de 7 igrejas. 7 espíritos, os 7 espíritos das 7 igrejas. E Jesus quem é, meus amados? Jesus é o cabeça da igreja. Presta atenção. As 7 igrejas do livro de Apocalipse, elas são uma base para as igrejas dos 2000 anos dela na Terra. O tempo dos 2000 anos da igreja são 7 estereótipos, 7 caracteres, 7 tipos de personalidades, e cada um se enquadra numa categoria de uma dessas 7 igrejas. Quem é o cabeça? Cristo. Isso é palavra profunda. Se você não lê Bíblia, se você só escuta pregação da boca de pastor, pastora, seja de onde for, e não lê, não faz como crente de Bereia, você não entende o que está falando aqui, meu irmão. Então, esse cordeiro, ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma outra voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número é de milhões e milhares de milhares. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número é de milhões e de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi toda a criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que há neles estavam dizendo: àquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. E aqui você entra no capítulo 6, é onde Jesus Cristo começa a abrir os selos. É por isso que nós, pré-tribulacionistas, muitos de nós acreditamos que nenhum dos 7 selos ainda foram abertos. Mas é uma coisa que eu, Ana Paula, nunca quis questionar ou debater muito, porque existem tantos eventos na Terra que parece que tem selo aberto. Mas aqui fala claramente, primeiro ele fala para João subir para o céu, ele vê uma porta aberta.
Ele é arrebatado. E ali Deus fala, agora eu vou te mostrar as coisas que hão de ser. Quer dizer, depois que João leva a mensagem para 7 igrejas, ele é arrebatado. A apologia é essa. Depois que o evangelho da igreja é pregado, a igreja é levada, e junto com ela o apóstolo, né? E ali então Deus começa a mostrar para ele as coisas que hão de vir, hão de ser. E aí começam com os selos, que são juízos. Não tem paz e segurança nos selos, olha só. Cadê a segunda vinda de Jesus? Até agora nós não vimos Jesus pisando na terra. A multidão que vem da grande tribulação. Apocalipse, capítulo 7, 9, 9. Vamos lá, 7, 9, 9 direto mesmo. Apocalipse 7, 9, 9. Lembrando que não tem como estudar esse assunto todo. Se eu quisesse estudar ele do jeito que eu gostaria, num dia só, em só 10 minutos ou 1 hora de vídeo, é impossível, viu? Mas olha cá, Apocalipse 7, 9, 9. Apocalipse 7... 9 a 9. Vamos ver o que é esse 9 a 9, o que é que eu me confundi. A visão dos glorificados. Depois dessas coisas vi, e eis uma grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em alta voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são, João? E de onde vieram? Então eu, João, respondi: meu Senhor, tu o sabes. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação. Eles, João, eles lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Amado, presta atenção, a noiva de Cristo não tem ramo de palma na mão. Você não vai encontrar a noiva de Cristo com ramo de palma na mão. Mas você vê os santos da grande tribulação que vão receber vestes brancas porque se tornaram dignos, eles lavaram as suas vestes e receberam então os raminhos de palma na mão. Isso é tanto que a Bíblia fala que o sol já não vai cair sobre eles. E na grande tribulação, na segunda metade da grande tribulação, um dos flagelos diz que o sol vai queimar os homens. E eles vão blasfemar contra Deus e vão literalmente amaldiçoar a Deus. Não vão se arrepender. Se você começa a ler os livros que falam dos flagelos, desde o primeiro até o último, não tem mais arrependimento na terra. É o que eu estou falando, são 3 anos e meio de pessoas blasfemando e bestemeando todo o tempo contra Deus. Eles mordem a língua por causa da dor, mas eles continuam amaldiçoando a Deus e não se arrependem. A Bíblia deixa isso tão forte, tão claro, que ela deixa escrito: e não se arrependeram, não se arrependeram, não se arrependeram. E a Bíblia fala que o sol vai esquentar 7 vezes mais. Para ele esquentar, chegar a 7 vezes mais, ele já vai estar começando a sofrer fenômenos antes, porque a Bíblia fala das 7 trombetas. E nessas trombetas vai ter fenômenos no céu e fenômenos na terra. Então, meus amados, vai ter muito sofrimento na grande tribulação como um todo. Até a primeira metade, os 3 primeiros anos da grande tribulação, a Bíblia fala que vai ter arrependimento. É por isso que você vai ver aqui a visão dos glorificados no livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Mas a igreja, cadê a igreja?
Você ainda não vê Jesus botando os pés na terra aqui. Cadê Jesus na terra? Cadê essa grande visão que estão falando aí que o arrebatamento não é secreto? Então, o que é isso? Não é arrebatamento. Se não é secreto, então não podia existir a palavra arrebatamento. Porque se arrebatamento é tirar com força, por que Deus tiraria com força? Para livrar de alguma coisa. Ló foi retirado de Sodoma e Gomorra com força. A Bíblia fala que os anjos chegaram num ponto que eles pegaram Ló pelo braço e o arrastaram para fora da cidade. A Bíblia fala que na arca de Noé, Deus fechou a arca por fora. Deus ordenou, entra na arca, e fechou a arca por fora. Isso é tirar com força. Depois de 7 anos queimando, sofrendo, morrendo aqui, como que fala, na metade da grande tribulação, vai os santos da grande tribulação e são mortos. A igreja ainda fica aqui mais 3 anos e meio para receber os flagelos. Para que coisa? Depois de ela ser arrebentada, para que Deus a tiraria com força? Por que seria então um arrebatamento não secreto? O que ia valer? O que ia render? O que ia ganhar nisso? Mas vamos continuar lendo a palavra de Deus. Apocalipse 13, 17. Vamos continuar vendo aqui essa multidão, que é esse povo que vai ser salvo ainda na grande tribulação. 13, 17. Deixa eu encontrar aqui o 17, por favor, me tenham paciência comigo. 17, achei. 13, 17, 13, cá. A vindima. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, um outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas elas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande largar da cólera de Deus. E o largar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do largar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Amados, tudo que era profano no Velho Testamento era levado para fora da cidade, só para deixar um adendo aí, um adendo. Depois disso aqui, Apocalipse 14, do 13 ao 20. Deixa eu achar aqui, Apocalipse 14, do 13 ao 20. Acho que eu já li isso aqui, né? 14, 13 ao 20. Eu tô com a garganta boa. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fatigas, pois as suas obras os acompanham. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a terra já se amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Isso aqui tem paz, isso aqui tem segurança. Aqui tem livramento. Você que acredita no pós-tribulacionismo consegue enxergar nesse texto. Apocalipse 14, do versículo 13 até o versículo 20, você consegue ver livramento? Aqui tem ira, aqui tem morte. E lá em 1 Tessalonicenses, eu gosto de voltar com paciência, a gente vai voltando lá, vai cá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o que Paulo fala, meus amados? O que Paulo fala? 5, 4. Mas vós, irmãos, não estais em trevas, para que este dia, como um ladrão, vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia.
Nós não somos da noite, nem somos das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: Toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande largar da cólera de Deus. E o largar foi pisado fora da cidade, correu sangue do largar até os freios dos cavalos numa extensão de 1.600 estádios. Olha aí. Como é que tem explicação para isso? Cadê a igreja nisso tudo? Mas vamos continuar. Apocalipse 14, 13 e 20. A primeira metade da grande tribulação. Apocalipse 14, 13 e 20. Eu já li aqui. Deixa eu só confirmar. 14, 13 e 20 eu já li. E o largado foi pisado fora da cidade, correu sangue do largado até os freios dos cavalos. Apocalipse capítulo 11, 19... prova quem são as uvas. Então vamos entender quem são as uvas, para a gente saber aqui como é que é. Isso é igreja? Isso é a igreja? 11, 19 prova quem são as uvas. Vamos ler o capítulo lá, 11 de Apocalipse 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Deixa eu virar a página. Tá aqui, Apocalipse 11, 19, prova quem são as uvas. Eu vi certo aqui? Sim. Na verdade, e os 24 anciãos que se encontraram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruírem os que destroem a terra. Amados, a sétima trombeta proclama a vitória do Senhor e a entrada do seu reino, literalmente. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Lembrando que depois da sétima trombeta, você vai ver aqui, né? Aí ele passa alguns episódios aqui no meio, mas você vai entrar aqui no capítulo 14 de Deus, Jesus Cristo e todos os seus remidos. Você vai ver os 144 mil. Você vai ver os santos da grande tribulação. E provavelmente aqui também já tem a presença da igreja no céu. Então, o capítulo 14 do livro de Apocalipse, ele descreve a salvação, os salvos. E ele entra no capítulo 15, inaugurando os flagelos. Então, quando você lê aqui a sétima trombeta, tá? Eles declaram, porque vai entrar logo o flagelo. O reino do mundo, depois da sétima trombeta, começam os flagelos, porque são 7 trombetas, depois são 7 flagelos. Em 3 anos e meio, vão ser tocados 7 trombetas. Na segunda metade da grande tribulação, 3 anos e meio, vão ser derramados os flagelos. Então, aqui ele fala na última das trombetas.
a última trombeta é a sétima. O sétimo anjo tocou a trombeta. Aí é onde os pós-tribulacionistas vão dizer: esse é o soar da última trombeta. É aqui que o povo vai ser, que a igreja vai subir. É aqui. Só que eles se esquecem que nos 3 anos e meio da grande tribulação, os primeiros 3 anos e meio, o anticristo vai perseguir os santos. E você vê que eu já li com vocês aqui uma grande multidão vestida com vestes brancas que não pode se contar. E eles tinham um ramo nas mãos. A igreja já está no céu. Porque aqui você não vê, meus amados, Jesus voltando. E aqui, nesse período, a Bíblia fala: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor Jesus Cristo, porque agora ele começa a entrar com os flagelos, começa o castigo final, até o fechamento dos 7 anos. E ali os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira. Aqui nós estamos vendo a descrição do ápice do pecado das nações. Elas se enfureceram, porém chegou a tua ira. Hoje a gente vê, por causa do aumento da maldade, o amor está se esfriando. E você tem visto as nações já se enfurecendo, a maldade por aí. Só que isso vai piorar. Porém, isso tudo vai chegar um momento que vai chegar a ira de Deus. E essa ira ela vai chegar quando disserem paz e segurança. Eis que sobrevirá a repentina destruição. E o tempo determinado para serem julgados os mortos vai ser chegado também. Só que aqui nós não estamos numa sequência, como se fosse aqui, meus amados. Aqui o pessoal embrulha, porque todo mundo fala que na 7ª trombeta própria dita, tudo isso vai acontecer. Mas tenta ler o português bem, olha, na verdade as nações se enfureceram. Se enfureceram, está num tempo em que diz de um momento em que um ato que aconteceu. As nações se enfureceram. Esse ato aconteceu e está acontecendo num determinado momento. Quer dizer, é como se eu falo assim, olha, a água da panela esquentou. Quer dizer, ela esquentou e está quente ainda, tá? Então as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira. Chegou o juízo. As nações se enfureceram, o pecado se sobreabundou. Opa, chegou a ira. Está descrevendo. Com isso também chegou o tempo determinado para serem julgados os mortos. Só que os mortos, meus amados, eles não vão ser julgados aqui. Eles vão esperar ainda mais 3 anos, eles vão esperar ainda mais 1000. Eu não sei, eu não vou saber falar aqui, olha. Eles vão ter que esperar daqui da 7ª trombeta até o 7º flagelo, 3 anos e meio. Depois eles vão ter que esperar mais 1000 anos, porque a Bíblia fala, e eu vou mostrar para os irmãos, que é no milênio, no final de 1000 anos, que os mortos vão ser julgados. Então seria 1003,5 anos. 1003 anos e meio que eles vão ter que esperar. Mas é o tempo determinado para serem julgados os mortos, porque eles vão estar no inferno durante esse tempo. E ali vai chegar o tempo para julgá-los. Para se dar também o galardão aos teus servos e profetas. Olha só, as nações se enfureceram, porém chegou a sua ira. A ira chegou lá no início. Do primeiro selo começou, quando disserem paz e segurança, sobreveio grande tribulação. Então veio a ira, porque as nações se enfureceram. Nesse meio tempo a igreja foi arrebatada. Nesse meio tempo ela foi ataviada, a noiva está no céu, está nas bodas. Chegou o tempo de dar o galardão, o chamado tribunal de Cristo. Aí então o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem ao teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes. Mas também chegou o tempo para destruíres os que destroem a terra. É a entrada das taças da ira de Deus, ou flagelos. Se você continua lendo, você vai ver isso. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Presta atenção, você tem que estudar o livro de Apocalipse. A 7ª trombeta, ela fecha literalmente a metade da grande tribulação. Isso é tão certo, que você vai ver falar no capítulo 11 sobre as 2 testemunhas.
Você vai ver falar das 2 testemunhas. Você vai ver aqui gente ainda dando glórias a Deus. Tá? Você vai ver também falando aqui dos 144.000 no capítulo 7. Olha só, tudo acontecendo dentro de 3 anos e meio. Você vai lá no capítulo 12, descreve a perseguição do dragão, a descendência da mulher que fora arrebatada para o céu. Capítulo 12 aqui descreve o evento do arrebatamento também. Viu-se grande sinal no céu, a saber, a mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. É a tribulação. O apóstolo Paulo falou isso agora ali em Tessalonicenses, né, que ele também faz parte da tribulação. O apóstolo João falou também no início do Apocalipse. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, o próprio Satanás, né, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a 1/3 parte das estrelas. Satanás arrastou consigo a 1/3 parte dos anjos, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho, quando nascesse. Aí você se enquadra esse pedacinho aqui com aquele versículo bíblico que diz que nos últimos dias Satanás iria fazer tais prodígios que, se fosse possível, enganaria até mesmo os eleitos. Mas Jesus respondeu: de modo nenhum lançarei fora aqueles que o Pai me deu. Presta atenção, mas Satanás está tentando arrastar o povo de Deus, ele está tentando enganar, ele está tentando fazer você se desviar da verdade e pecar, prostituir, roubar, matar, simplesmente perder a comunhão com o Pai. Não é isso que ele está tentando fazer, mas ele não vai conseguir não, né? Ele vai ficar na frente tentando devorar o filho enquanto nascesse. Satanás hoje, ele está à frente da igreja tentando devorar, tentando matar, tentando roubar, tentando destruir. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Jesus disse que o próprio reino dele seria nosso. Eu acabei de ler aqui em Apocalipse, capítulo 1 a 2, agora eu já me embrulho aqui. Mas ele fala que ele sentou-se no trono do Pai. E agora nós iríamos sentar com ele no seu trono. Presta atenção aqui, nós estamos falando de reino. Cristo disse que tudo que o Pai o deu, ele o daria à sua noiva, aos seus santos. E o seu filho foi arrebatado. Olha aqui a palavra arrebatamento de novo, para quem diz que não acha arrebatamento na Bíblia. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher em Apocalipse é símbolo de igreja. Porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele sustentasse durante 1260 dias. 3 anos e meio, amados. Eu lendo essas palavras me vem de chorar, porque a coisa ela se torna muito clara, ela se torna muito harmônica. A mulher deu à luz ao menino, quer dizer, a igreja, o sistema do evangelho de Cristo gerou a igreja que foi levada ao céu pelo Espírito Santo, que a leva para o céu, lá ataviou e a entregou nas mãos do noivo. A noiva entrou para dentro da boda, a porta foi fechada, mas a igreja deixa uma herança. Quem é essa herança? Essa herança é aquela pessoa que você hoje está pregando o evangelho para ela. Jesus Cristo morreu numa cruz, Jesus Cristo entregou o seu sangue, e se você acreditar nessas palavras e se arrepender dos seus pecados e pedir perdão, ele vai te perdoar, e aí o Espírito Santo te batiza, ele entra em você, ele te sela. E se você ainda faz isso hoje, você ainda está dentro da promoção da era da graça. Você, se hoje se arrepende, entrega a sua vida para Jesus de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, você hoje está dentro do grupo que vai subir no arrebatamento, porque é o Espírito Santo que daqui em diante vai tomar conta de você, vai te ataviar, vai te preparar, vai te consertar, vai te salvar, vai te lavar, vai te purificar. E naquele glorioso e grande dia você vai estar no céu, nas bodas do Cordeiro. O Cordeiro, antes de descer para a guerra, ele vai ter as bodas com a sua igreja.
Só para deixar um parênteses, para quem estuda a cultura judaica, nós temos como igreja nos últimos dias aprender um pouquinho da cultura judaica, porque a Bíblia ela é escrita por judeus. O apóstolo João, o apóstolo Paulo, Pedro, toda essa turma eram judeus. E a princípio eles falavam para os judeus. Depois o apóstolo Paulo fala para os gentios, mas ele ainda usa palavras de tradições judaicas. E o casamento do povo judeu dura 7 dias. O noivo e a noiva festejam seus casamentos por 7 dias. Pesquise sobre isso. A Bíblia ela é toda harmônica. Olha só, meus amados. A segunda ressurreição. Eu quero ir lá, é porque meu tempo está começando a acabar. Apocalipse, capítulo 20. Todo o capítulo 20. Vamos ler o capítulo 20. Porque tem gente falando, primeira ressurreição, segunda ressurreição, quantas ressurreições tem? Preste atenção, depois que eu ler o capítulo 20, eu vou descrever para os irmãos as ressurreições. Então vi descer do céu um anjo, que tinha na mão a chave do abismo, uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Enquanto isso, Jesus Cristo vai governar na terra. Quer dizer, quando ele desce para combater o Satanás, que está lá no capítulo 19... Ele mata o anticristo com o sopro da sua boca. Ele manda a besta e o falso profeta para o lago de fogo e enxofre. E ali ele pega Satanás e aprisiona Satanás por 1000 anos. E começa a governar a terra por 1000 anos com cetro de ferro. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os santos da grande tribulação, que vão morrer na metade da grande tribulação, eles são os santos que vão ser decapitados, porque não vão aceitar a marca da besta. Ora, se está dizendo que a igreja vai ver o anticristo, automaticamente a igreja, se ela se deparar de frente com o anticristo em pessoa, ela vai ser obrigada a colocar a marca da besta. Porque a Bíblia fala que ele obrigou a todos, grandes, pequenos, pobres, ricos, a colocar e adorar o número, a marca da besta. Quem não aceita morre decapitado. Isso me faz entender que na grande tribulação tem 2 estradas. Quem aceitar a marca da besta, vai colocar a marca da besta, vai para o inferno. Porque não vai ter o nome escrito no livro da vida. Quem não aceitar a marca da besta vai ser decapitado. E são os santos da grande tribulação. A igreja nisso tudo, o que ela vai ser, meus irmãos? Ela não é judia. A igreja de Cristo, a noiva de Cristo não é Israel, porque Israel ainda no meio disso tudo vai sair vitoriosa no final dos 7 anos da grande tribulação, vai ter uma gota de remanescente de Israel e Jesus Cristo vai vir e vai salvar aquele povo. Ele pessoalmente vai ter que arrancar o seu povo judeu, que quando virem vão chorar como criança das mãos do anticristo. Durante os 3 primeiros anos da grande tribulação, o anticristo não vai obrigar o povo judeu a colocar a marca da besta, não. Ele vai perseguir a igreja, a herança da igreja. Ele vai perseguir o mundo inteiro, mas com Israel ele vai fazer pacto de paz, ele vai fazer Israel construir o 3º templo. E a Bíblia fala que na metade do pacto ele é rompido. E Satanás vai querer ser adorado. Quer dizer, nos 3 primeiros anos e meio, ele vai ficar de bons acordos com Israel. Israel constrói o 3º templo. Na metade, ele entra lá dentro e fala, eu quero ser adorado. Se ele quer ser adorado, automaticamente, ele vai querer também pôr a marca da besta para os judeus. O judeu não vai aceitar e vai começar a guerra. Vai começar a perseguição, vai começar o problema com Israel. Tudo indica que durante 3 anos e meio, Israel vai ser assolada, literalmente assolada. A ponto que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne escaparia. Então, no Armagedon, no vale da decisão, em que todas as nações junto com o anticristo vão marchar contra Israel, Israel será sitiada.
E eles vão correr para o vale. Fujam para o meu vale, diz a palavra de Deus. Aí então vai vir do céu o Deus, o Jesus Cristo Todo-Poderoso, montado num cavalo branco, com as vestes salpicadas de sangue, com ele uma multidão de seus santos. E ele vai destruir o anticristo com o sopro da sua boca. E aqui, meus amados, é a segunda vinda. É o grande e glorioso dia do Senhor. Aqui ele não está vindo para a igreja. Aqui ele está vindo com a igreja. Porque são santos que lavaram as suas vestes e receberam as suas coroas. E vão vir montadas em cavalo branco para combater com Cristo. A igreja já vai estar casada com Cristo. A igreja já vai ter recebido o chamado galardão durante a grande tribulação, enquanto o pau está quebrando aqui embaixo. A festa está saltando lá em cima. Jesus, ele está casando com a igreja, ele está vivendo esses momentos gloriosos do banquete com a noiva. E ele então desce no final desses 7 anos com a igreja ataviada. Já não mais noiva, mas esposa, corpo de Cristo. Um só com ele. Reinando com ele. E aqui então entra o milênio. E aí o que acontece? Deus tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Olha aí uma outra ressurreição. Por que então que eu tenho que bater na tecla e falar que tem uma ressurreição só? Aqui, a única ressurreição que tem aqui é a ressurreição da igreja que morreu em Cristo. Vai ser ressuscitada. É a primeira ressurreição dos mortos. E eles vão subir para o céu com corpos glorificados, junto com quem vai ser arrebatado. Depois vem a grande tribulação e os santos da grande tribulação morrem. Aqui está falando de serem decapitados. E viveram e reinaram com Cristo. Olha só, eles vão ressuscitar aqui, ó. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Os que morreram, os santos da grande tribulação, vão renascer aqui. Eles vão ressuscitar aqui. No início do milênio, aqui eles vão descer para reinar com Cristo por 1000 anos. Olha só, os mortos da grande tribulação, a Bíblia descreve que eles são vistos como uma multidão incontável no céu. Depois de 3 anos e meio que começou a grande tribulação, vai acabar. O anticristo vai ter matado todos os santos da grande tribulação, todo ser humano na terra inteira que tinha que morrer por causa que não aceitou a marca da besta. Esse povo morre. E ali então João vê eles já no céu, com a raminha das palminhas nas mãos. Aí passa aqui as 3 anos e meio, a Bíblia conta só de flagelo. Mas aqui fala que no milênio ele vai vir. João viu tronos e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição, ela se completa no início do milênio. Porque pessoas não vão morrer até hoje, elas vão morrer até o arrebatamento. Aí todos que morreram até o arrebatamento vão ressuscitar em Cristo e vão viver com corpos glorificados. Só que a terra continua. O mundo continua, pessoas continuam na terra, a salvação é essa que vai continuar. Essas pessoas que vão ser salvas na grande tribulação são a herança da noiva. São aqueles que não são nem mornos, não são mornos, ou são quente ou frio. A igreja de Cristo é quente. Os incrédulos que ainda não conseguiram entender quem é Cristo, quem é Jesus, são os frios. Os mornos são as virgens nécias que vão ser vomitadas. Então, o que sobrou de salvação? A herança da noiva, que são talvez o seu pai, a sua mãe, o seu esposo, o amigo do trabalho, pessoas que você hoje dá o testemunho. Olha,
o mundo vai acabar, Jesus está voltando, vai ter arrebatamento, você tem que se arrepender, E essas pessoas estão ouvindo hoje, não acreditam porque não entendem. Elas veem, mas não enxergam, elas ouvem, mas não escutam. E ali quando elas veem que você não está mais, houve arrebatamento, televisão, noticiando, rádio, para tudo quanto é lado, elas vão ficar doidas. Quer dizer, a Ana Paula tinha razão. Então agora eu vou ter que me arrepender. E ela dizia que vai ter uma marca da besta na mão direita ou na fronte, então eu não posso aceitar. Porque se eu aceitar eu vou para o inferno. Eu nunca acreditei no que a Ana Paula falou, eu sempre zombei dela, eu sempre discordei dela. Mas isso é verdade, pela primeira vez eu vou ter que acreditar e eu vou ter que pagar com a minha vida e ele vai ser decapitado. Então ali quando Jesus Cristo vier inaugurar o milênio, os santos da grande tribulação vão reviver, vão ressuscitar. Quer dizer, é a primeira ressurreição de cada um que morreu no seu tempo devido. A gente precisa, meu querido, minha querida, interpretar a história da humanidade. Não adianta eu radicalizar o negócio. Primeira ressurreição. Peraí, mas o tempo continua. Vai ter 7 anos aqui na Terra. Durante 3 anos e meio vai ter problemas seríssimos aqui. As pessoas vão ser lançadas no largar da ira de Deus. E vai ter salvação as próprias 2 testemunhas. Elas vão pregar, elas vão ser mortas. E elas vão ressuscitar. Vai ter um grande terremoto. 7.000 homens vão morrer. Você lê lá. E aí a Bíblia fala, aqueles que não morreram no grande terremoto deram glória a Deus. Olha aí a salvação. Olha a salvação. Tem que ler Bíblia, meu querido. É por isso que não tem jeito de engolir o pós-tribulacionismo. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Aí começa, Satanás é solto e é derrotado. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Gog e Magog é o segundo Gog e Magog. Tem 2 Gogs e Magogs na Bíblia. Um é antes do Armagedon, que é a guerra, que vai ser a guerra contra Israel. No final dos 7 anos da grande tribulação tem o Armagedon. Mas antes desse Armagedon vai ter uma guerra chamada Gog e Magog. Amém? E depois dos 1000 anos vai ter uma segunda Gog e Magog. Tem que ler e estudar o livro do Apocalipse. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e da cidade querida. Desceu, porém fogo do céu e os consumiu. O diabo sedutor deles foi finalmente lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Satanás, ele vai acabar para sempre no final do milênio, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Aí então vem o juízo de Deus, que é a segunda ressurreição. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda o outro livro, o livro da vida, também foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. Olha aí a ressurreição dos mortos, pecadores. A morte e o além, ou o inferno, entregaram também os mortos que neles havia. Olha o povo que está no inferno. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno finalmente foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amém. Dá para ser clara? Eu consegui explicar por que eu, Ana Paula, não consigo acreditar no pós-tribulacionismo? Porque você não vai encontrar espaço para a igreja aqui. Olha só, a segunda vinda de Jesus aqui, só para me fechar esse vídeo. Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco.
O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, a sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece. Jesus tem um nome escrito que ninguém conhece. É o nome dele na eternidade. Esse é um nome santo, que nunca foi profanado, senão ele mesmo. Ele está vestido com manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus, e seguiam-no os exércitos que há no céu, montados em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Somos nós. Tem o texto aqui que fala, mas eu não tenho tempo, meus amados, infelizmente. Saí da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente piso largar do vinho do furor da sua ira, do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, de comandantes, carnes de poderosos e de cavalos e seus cavaleiros, e carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziram aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. O restante foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Olha aí o Armagedon. Olha aí. Capítulo 10, se você ler, você vai ver júbilo no céu, a festa. Você vai ver nos capítulos precedentes a queda das Babilônias, da Babilônia, do sistema corrupto. Você vai ver a queda do império da grande meretriz. Olha, meus amados, você vai ver nos 7 anos da grande tribulação, Deus vai fazer uma limpeza na terra, uma limpeza. E assim, meu querido, minha querida, eu posso garantir para os irmãos, eu tenho muito mais textos aqui que comprovam tudo isso que eu li, que vão mais fundos, mas eu não tenho nem tempo, nem condição hoje de fazer isso. E se você dá uma olhadinha no nosso canal aí, tem lá o estudo do livro de Apocalipse, você volta nos títulos, nos vídeos do canal, você vai encontrar todos esses estudos de modo profundo, de modo detalhado. É onde eu vou conseguindo puxar todos os textos bíblicos e interligando uns aos outros. Depois, se você realmente tiver interesse de entender por que o canal Os Últimos Dias Antes do Fim não acredita na pós-tribulação, você ouve esse vídeo com o coração aberto. Depois você pesquisa no canal os estudos, está escrito cada título, é bem claro: 144.000, as duas testemunhas, o Armagedon, tem tudo. Pesquise, leia a palavra de Deus, colegue os textos bíblicos, vai em Apocalipse, volta em Daniel, vai em Isaías, vai em Zacarias, porque não adianta ficar só no Apocalipse, não adianta eu pegar só uma frase e dizer, olha, lá fala isso, então é isso. Não é assim. Nós temos que meditar na palavra de Deus profundamente, descortinar o nosso entendimento, abrindo e aprofundando o nosso entendimento nas coisas que são. Você é filho do rei, você tem direito, porque ele diz que nada ficaria revelado aos seus santos, ele não vai esconder nada da gente. A igreja de Cristo, a noiva de Cristo, ela é a primícia de Deus. Amém? Então, assim, eu espero poder ter sido clara, poder ter procurado pelo menos responder um pouco aquilo que está escrito, né, sobre pós-tribulação, tem texto que explica. Mas se ainda assim você continua acreditando que você vai passar pela grande tribulação, eu gostaria de, do mais profundo do meu coração, te dar um conselho.
Se você acredita que você vai ver o anticristo, né? E você vai ler lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, se eu não me engano, aí depois você dá uma pesquisada boa, lê todo o livro de 2 Tessalonicenses, é melhor ainda. Você vai ver lá que vai ser afastado aquele que o detém, né? Aí então ele vai se mostrar de fato, ele vai ser revelado verdadeiramente, mas ainda assim, se depois de todos esses textos você bate o pé no teu coração e acredita, e você diz, é o Espírito Santo que está me dizendo que é. Eu só te peço de coração, como irmã em Cristo, uma coisa: fique em santidade, de agora e para sempre. Sabe, conserte a sua vida com Deus, acerte os teus caminhos, não deva nada para nada e nem para ninguém. Leia a palavra de Deus, ore. Não confie só na boca de pastores e de homens, mas confie na palavra. Leia a Bíblia. Leia. Aprenda a ler essa escritura. Peça ao Espírito Santo. Fala, olha, meu Espírito Santo, eu não sou muito bravo em leitura, não, mas me ajuda. Porque, infelizmente, a maioria do povo brasileiro não gosta de ler, gente. Isso é fato. O povo brasileiro, desde a escola, que para ler faz fatiga. A gente sabe disso. Então peça a Deus, me dê força. A Bíblia não é um livro qualquer, não é a mesma experiência em ler um romance. É a palavra de Deus que vai edificar o meu espírito, a minha alma. É a luz. É onde o óleo do Espírito Santo vai multiplicar. E se você faz parte das 5 virgens prudentes, você precisa ler a palavra. Amém? Meus amados, e assim eu encerro esse vídeo. Estou muito alegre porque eu consegui falar mais uma vez. Tenho que sair correndo para buscar meus meninos na escola. Tem 10 minutos para estar lá. Ainda tem que trocar de roupa. Mas eu consegui trazer o motivo do porquê eu não acredito na pós-tribulação. Eu não acredito e eu vou ficar assim até o final. Mas seja A ou seja B, uma coisa é certa. Se você, se eu temos levado a vida na santidade, uma coisa é certa. A gente vai se ver lá diante do Senhor, do nosso Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tirou os pecados do mundo. E que Ele possa te abençoar, protegendo a sua vida da segunda morte. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.